um fracasso? A educação pública é um fracasso ou é um projeto político? Essa pergunta realmente é reflexiva, assim, né? Acho que a gente tem que pensar bem, assim, para poder entender o que é educação, né? Só antes de eu falar da pergunta em específico, para uma curiosidade. O meu nome vem de um livro do Darcy Ribeiro, que é um livro que se chama Maíra. E sempre eu conto isso para os meus alunos e faço um resgate com eles dos povos originários e tudo mais, né? Eles entenderem não somente a origem do nome deles, mas também quem foi Darcy Ribeiro, enfim, toda essa discussão do que é o povo brasileiro, que é uma discussão super ampla e tudo mais, mas que eu acho que é bem interessante. E sobre essa questão, a gente ouve muito, né? Educação é um fracasso. Inclusive, a gente, como professor, sempre tá falando mal dos nossos alunos e da gente, né? Como se a gente tivesse uma responsabilidade sobre o que é a educação. Então, eu vejo muito a educação como um projeto de governo, um projeto de Estado, né? Nesse momento, pra caramba, assim, né? Quando a gente vê um país tão precarizado, a gente vê que a educação segue esse mesmo rumo da precarização, né? Está a serviço disso. Então, quando a gente fala que é um fracasso, talvez no sentido do que a gente espera para o futuro dos nossos jovens, né? Mas para o nosso Estado, na verdade, ela serve a uma função bem específica, né? Nesse momento de formar trabalhadores precários. Mas se a gente for ver outros exemplos históricos de como a educação foi tratada, por exemplo, nos primeiros anos da União Soviética, logo depois da Revolução Russa, a gente teve um processo que, assim, em 10 anos, acabaram com todo o analfabetismo da Rússia. Uma coisa assim que você vê, é um projeto de educação que está ligado a um projeto de Estado. Que projeto de Estado? Da emancipação daquela população, dos trabalhadores e tudo mais. Aquelas coisas que falam, é impossível. É impossível mudar a situação da educação. É impossível fazer com que a juventude hoje pense de uma forma mais ampla. Ao contrário, é totalmente possível. Depende a serviço do que está a educação. No nosso caso, né, num país que é um país atrasado em diversas questões, né, digamos assim, explorado por outros países, né, um país que, eu sempre falo isso, que é meio um quintal dos Estados Unidos, né, que serve, na verdade, para a gente poder gerar riqueza para poucos, né. A gente vê uma educação que está ligada a isso. Agora a gente tem professores, estudantes, jovens universitários, a população pobre e etc. que a gente, se construir um projeto de educação, se for a gente construindo isso, ligado a um projeto de Estado, com certeza a educação vai poder ser emancipadora, poder abrir a cabeça dos nossos jovens e construir um novo projeto, não somente de país, mas de mundo, de sociedade, né? Então eu vejo a educação muito ligada a isso, a serviço do que ela está. Nesse momento tem a questão da precarização e tem também os interesses dos grandes empresários da educação. Então, nossa, lucrando horrores com a educação. Você fala, mas a educação não é pública? Como é que eles estão lucrando? Justamente porque tem todo um projeto de privatização, de empresas que já ganham muito, né, com livros didáticos, que agora nem é mais livro didático, agora são as plataformas. Mas antes, lembra quando chegavam aqueles livros didáticos nas escolas, um monte de livro que a gente ficava lá escolhendo, naquela escolha mais ou menos, também já tinha a ver com o lucro de empresários da educação, com livros que a gente não participa, né, da construção deles, nem mesmo da construção do currículo que a gente discute na escola. Mas pelo menos antes a gente tinha a chance de olhar o livro e falar, acho que esse aqui é mais interessante, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa chance. Estão colocando pra gente um monte de plataformas, slides e tudo mais, né? Não sei de quem é fora da educação se entende, né? O que eu digo, mas assim, hoje na escola a gente tem slide para passar para os nossos alunos que já tem um conteúdo pronto. Então, inclusive, isso mina a nossa criatividade como professor, né? Para minar a nossa criatividade, é para enquadrar a gente. E para que isso? Para enquadrar os nossos alunos, para ensinar eles a baixarem a cabeça e tudo mais. Isso tem muito a ver até com o novo ensino médio, né? Tem essas matérias de resiliência, ensinar o aluno a não se expressar, ensinar ele a obedecer, né? Então isso mostra como é um projeto de Estado, né? Resignação. Se resignar. E a gente vê isso, né? Não somente no comportamento mesmo das diretorias de ensino, das gestões que estão a serviço disso, né? Trabalham para isso. E todo um comportamento social mesmo, né? Do que o trabalhador tem que fazer hoje. Tem que se resignar, tem que abaixar a cabeça. Docilizar. Exatamente. Sim senhor, não senhor. Exatamente. E aí nas escolas a gente vê muito essa situação. Sabe que eu fico contente, Petros? Porque por mais que eles queiram, eles não têm como disciplinar a nossa juventude dessa forma. Porque a juventude em si, ela é rebelde, né?
Ela tem a rebeldia. É algo da natureza da Sim. juventude. Sim. E aí, quando não consegue um sistema de coerção mais sofisticado ou até mais truculento para poder segurar a molecada. Com certeza. É como o Sérgio Vaz falou aí no poema que você leu. Repeti 2 anos, não era o melhor aluno, mas era o que? Era uma pessoa, era um jovem comum, Um ser humano. um ser humano. Está passando por as etapas. Exatamente.